Versão para leitura na descrição. Áudio do livro Os Olhos de Stella, de M.K. Oliver. Caro leitor, agora que abriu o livro, provavelmente está prestes a acompanhar uma história longa e intrigante. Surpreendente também. É o que dizem. Acompanharemos juntos toda a trajetória de Lian Yu. Claro que eu, por ser o narrador, tenho uma leve vantagem, afinal sou quase onisciente. Sem mais delongas, vamos à casa dos Bratsun, onde a história começa. Capítulo 1. Na casa dos Bratsun. Chovia naquela manhã, e era estranho, porque o clima estava completamente inconstante nos arredores de Stella. Em um momento, o céu desabava em água, acompanhado por raios e estrondosos trovões. Já em outro, acalmava-se, e as nuvens lançavam gotas finas e suaves sobre o chão. Uma carruagem balançava a todo momento, suas rodas colidiam por entre os blocos da rua com toda a força, e a garotinha de cabelos negros não conseguia aconchegar a cabeça no colo do irmão mais velho. Ela, ao contrário dele, não deixava transparecer o abatimento causado pelas circunstâncias. Talvez por ser pequena demais para entender, ou porque sua atenção estava voltada para as gotas que deslizavam pela pequena janela do transporte. Aqueles dois estavam com praticamente nada, suas duas referências haviam partido. A mamãe, infelizmente, não poderá ver a pequena Mila crescer, pois falecerá durante o parto. O papai os abandonou de repente, sem lhes dar sequer um aviso. Partira assim, do nada. Lian, o irmão mais velho, demorou um certo tempo para acostumar-se com as chacoalhadas da carruagem, que insistiam em fazê-lo saltar do banco, e tomava todo o cuidado do mundo para não dar um tremendo mau jeito no pescoço da irmãzinha. As lembranças de seu pai não saiam de sua cabeça, todas as vezes em que ganhara um cafuné repentino por ter aprendido algo novo. Quando ajudava alguém e recebia um elogio. Quando auxiliava a mãe na cozinha. Até mesmo quando aprendeu a montar. Ele não dizia, mas o seu rosto estampava a saudade que já estava sentindo de tudo que se fora. À frente havia um homem, o condutor do transporte. Era bem esquisito. Meio bochechudo, com lábios grandes, e longos cabelos grisalhos maltratados. Era um completo desleixado. Ao que parecia, a chuva o pegara de surpresa, pois não havia cobertura onde estava, e ninguém conduziria cavalos numa tempestade maluca daquelas. Vira-mexe e olhava para trás, via aquele menino franzino, e sentia pena. Tadinhos do Zil, são só duas crianças. O destino estava quase chegando. A casa de Leonora Bratsun, no final da rua Green, com o muro laranja. Ela, de agora em diante, seria tutora dos dois até que crescessem o suficiente para serem independentes. Pegue suas coisas, garoto. Estamos quase chegando. Resmungou o homem esquisito. Lian olhou em volta. Haviam duas sacas marrons, alguns brinquedos antigos, e um baú bem espaçoso, pesado o suficiente para exigir que no mínimo duas pessoas o carregassem. Sua irmã estava quase pegando no sono, e isso fez com que sentisse um pouco de remorso em ter que acordá-la antes mesmo que adormecesse por completo. 3 palmadas suaves às costas e uma cutucada no braço. Ela o olhou diretamente, com uma careta típica de sono, coçando um dos olhos com os punhos cerrados, finalizados por um bocejo longo. Já chegamos? Perguntou ela. Estamos quase. A rua Green se aproximava. Ficava de esquina ao Jardim Esmeralda número 13, a norte no Império Stella. A placa de madeira indicava a Rua Green em direção a outra rua transversal com um nome no mínimo diferente, Bluepest. A tia Leonora mora longe, não é, Lian? Perguntou a garotinha novamente. Ele não disse nada, apenas lhe deu um sorriso sutil. Tinha o costume de observar a esperteza precoce da irmã em perceber muitos detalhes à volta. A placa passou bem rápido, e um leve embrulho no estômago fez com que se sentisse nervoso. Afinal, uma coisa era visitar a tia Leonora de vez em quando. Morar abaixo de seu teto já era totalmente diferente. Ela agora teria mais 2 filhos além de Pantro, e se seu esposo não fosse tão ocupado e mais presente pelo menos, Lian poderia apostar que a situação seria bem embaraçosa. Aquele homem nunca os visitou, deveria ter algum motivo a mais, pensava ele. Agora imagine Leonora dizendo, Ei, Irek, meus sobrinhos Lian e Mila virão morar conosco. Tudo bem pra você? Ele tinha quase certeza de que Irek não gostaria muito, mas o que poderia ser feito? Lá era o único lugar para onde os Zil poderiam ir naquele momento. Os cavalos finalmente estavam afrouxando o ritmo. O muro laranja já se aproximara. Estava em pleno destaque na vizinhança, com 2 árvores em frente ao portão. Pareciam 2 guardas imóveis, só que com folhas verdes e amareladas sobre suas cabeças. Já estacionados frente à residência, o mais próximo possível para que as crianças não se molhassem,
O condutor esquisito desceu os degraus e caminhou até o portão. Leonora, berrou a primeira vez. S.R.A. Leonora, a segunda, dessa vez mais alto. O silêncio continuou, e Liam observou da carruagem o condutor pôr as mãos à cintura. Com certeza estava começando a se irritar. Agora ele batia palmas com veemência. Já estou indo, respondeu uma voz baixa, abafada. Dava para notar que ela estava bem longe, e que usava toda a força. Haviam pelo menos umas 3 paredes a separando da entrada. Após algum tempo, o portão se abriu. Uma mulher de uns 40 anos apareceu com uma expressão bem severa, contraindo a face, o que era bem contraditório, pois Leonora era um doce de pessoa. Sua pele era clara, com algumas manchas não muito escuras. O cabelo era curto, com 2 entradas à frente da testa. E era óbvio que ela possuía um problema na coluna, pois era meio torta para a esquerda. Thomas, me perdoe pela demora, eu estava colorindo. Disse ela ao condutor, que percebeu logo que a moça curvada falava a respeito do cabelo. Semanas atrás ele estava azul. Tudo bem. Respondeu, evitando o máximo que podia não olhar a cor amarela chamativa na cabeça de Leonora. Olha, os 2 estão lá dentro. Continuou, dessa vez apontados para a carruagem. É melhor assim, essa tempestade está uma loucura. O menino está arrasado. Por que o Lodge foi embora assim? Eu não faço ideia, Thomas. Vai ver, ele não era tão bondoso. Mesmo depois do que fez para ela, o cunhado era um mau caráter por abandonar os filhos tão de repente. Thomas voltou à carruagem sob a chuva, que agora estava bem mais leve. Estava mais para um chuvisco. Leão esperava na porta, estava ansioso para sair, mas conteve-se. Pegou tudo, garoto. Não há muita coisa para pegar, senhor. E eu não aguento o baú sozinho. Meu ajudante teve que ir mais cedo hoje. Acha que consegue me ajudar? Ele fez que sim com a cabeça. A viagem fora um silêncio total, e Thomas achava que o motivo era a timidez de Liam. Mas ele não era tímido. Na verdade, o motivo do silêncio era chato, mas tão esquisito que ficou desconfiado toda a viagem. Após fazerem o curto caminho da carruagem até o portão 2 vezes, Liam, acompanhado de Mila, já estava no lado de dentro. A tia parecia acertar alguns detalhes com Thomas, provavelmente algum pagamento. Liam estava um pouco tenso, só pensava na experiência nova de morar com a tia colorida, como ele e a irmã a chamavam quando não estava por perto. Leonora era imensamente simpática, e esse era o problema, ela era simpática demais. Ele sabia que devia evitar espirros, para a tia não inventar doenças terríveis devido à enorme preocupação. Sabia também, que ela o apresentaria para todas as amigas da rua Green. E o pior, ia querer vesti-los com muitas roupas nem um pouco discretas. Vai ver, esse é o motivo do tio Eric nunca estar em casa. Pensava ele. Abraçando o ombro da irmã, ele viu-se olhando para ela. Aqueles olhos enormes agora estavam cerrados por causa de um longo sorriso. Mila não se importava com os tiques e manias da tia, e aparentava estar tranquila em meio a toda a situação. Ele tentava ser tão positivo quanto a irmã, mas era quase impossível. Ah, queridos. Vamos para dentro. Disse Leonora assim que fechou o portão. A casa era espaçosa. Ao contrário da maioria dos vizinhos, não era nem um pouco discreta. Parecia um casulo feito de arco-íris. Haviam pedras moídas de diversas cores na parede da frente. Pareciam muitos e muitos grãos de areia colados a blocos de pedra. As outras paredes eram cheias de bolas coloridas sobre um fundo branco, com lustres com tanto espaço para vê-las, que à noite, pensou Liam, deixariam a casa tão iluminada quanto um salão de festas. O muro era só um cartão de visita comparado ao resto da casa. Mila, querida, pode subir se quiser. O seu quarto é da porta lilás. Disse ela assim que atravessaram a porta beige na entrada. Ela pôs os olhos sobre Liam, e ele não gostava nada da forma como ela olhava, por mais que fosse acolhedor da parte dela. Tia, eu posso pedir uma coisa? Claro, querido. O que quiser. A senhora poderia parar de me olhar assim? Isso me deixa desconfortável. Ah, sim. Me perdoe, querido. Eu não sei como reagir a toda essa situação. Ora, ele também não sabia como se comportar, e justamente para fugir disso, passou os olhos pela casa à procura de Pantro, filho de Leonora. Seu primo tinha mais ou menos sua idade, um pouco mais novo, e tinha uma vergonha explícita da mãe por suas manias de se vestir feito uma galeria de cores e de sorrir para tudo e para todos. Essas características tinham ligação direta com o trabalho dela, afinal, ela havia descoberto uma forma única e totalmente nova de fazer tintas através de propriedades naturais. Para roupas, blocos, ou tudo que pode ser tocado, orgulhava-se ela em dizer. Pantro não estava em casa, provavelmente estava à volta do curso de arqueiros.
Percebendo isso, Liam desejou ver como sua irmã estava. Tia, irei ver minha irmã, se não se importa. Tudo bem, querido. É só subir as escadas. Disse ela, agora sem sequer olhar para o sobrinho. Estava ocupada misturando folhas com terra e um líquido esquisito de cor escura. Francamente, onde Leonor encontrava tempo para criar tintas e pintar toda a casa. Nem as escadas escaparam de seu toque peculiar. Todos os degraus tinham cores diferentes. Eram tantas que deixaram o garoto tonto. Mila, disse batendo na porta lilás. Sua irmã já havia se trocado. Vestia um roupão branco, e havia prendido o cabelo sozinha. Para uma menininha de 5 anos ela era muito esperta. Como está? Perguntou ele adentrando. Bem. Respondeu ela, o papai vai voltar quando puder. Completou enquanto penteava o cabelo de uma boneca de pano. Estava com o semblante mais tranquilo do mundo. Ele tinha certeza de que seu pai não voltaria, mas no fundo desejava que Mila estivesse certa. Aos 10 anos, ele era agora responsável pela sua irmãzinha, mais até que sua própria tia. A noite chegou, e os trovões ainda corriam pelo céu, embora a chuva já tivesse ido embora. Liam finalizava a arrumação de seu novo quarto. Ele tinha uma bela vista para o céu. Tentava a todo momento esquecer o que tivera até algumas semanas antes, mas quase sempre se encontrava com os olhos a lacrimejar. A voz de 2 garotos ecoava em meio ao corredor, fazendo muito barulho. Pantro e um amigo já estavam em casa. Algumas horas antes Leonor havia dito que amanhã seria um grande dia. Era hora de escolher sua carreira dentro do Império. Pantro estava decidido, era o futuro comandante arqueiro das tropas stelanas. Irei que colocara isso em sua cabeça desde o nascimento. E falando no tio, sua voz veio de algum cômodo da casa. Acho que já posso subir para falar com ele, Leonora. Liam arregalou os olhos azuis cintilantes e pôs-se a observar a porta, como se esperasse uma criatura horrenda atravessá-la. Era a primeira vez que teria um contato direto com Irek, que vinha a passadas apertadas pelo corredor. A porta se abriu, e o coração de Liam deu um leve disparo, mas logo voltou ao normal. Nada além de seu pai poderia tocá-lo, pelo menos não agora. Mas Irek parecia desafiá-lo, com olhos fixos sobre ele. Posso entrar? Perguntou. Liam acenou com a cabeça. Irek arrastou uma cadeira próxima até a beira da cama, o mais próximo possível do sobrinho. Liam baixou a cabeça. Todas as vezes em que visitou a tia nunca encontrou um tio por lá, só queixas a respeito de sua ausência, que vivia a viajar a serviço do Império. Olhe para mim. Disse Irek. Não finja que é tímido. Liam encarou em silêncio. Bom, sei que é um momento difícil. E nós não nos falam. Nós não nos falamos nunca. Liam cortou com firmeza. Irek sorriu de canto. Parecia gostar da atitude do sobrinho. Amanhã você irá para a instituição. Não sei o que o grande Dante ensinou a você, mas terá que escolher. Espero que tenha herdado algo além desses olhos que flutuam no escuro. Após dizer isso, Irek simplesmente deixou o quarto. Liam não pode deixar de reparar no certo desdém em sua voz ao mencionar o nome de seu pai. No instante seguinte 2 garotos entraram desesperadamente no quarto, tropeçando por cima um do outro. Era Pantro e o amigo. Ei, primo. Disse Pantro. Você está aqui há bastante tempo. Já terminou de arrumar suas coisas? Já, Pantro. Respondeu ele. Você é? Perguntou, apontando com a cabeça para o menino de pele marrom. Eu sou Dalian Gomel. Muito prazer. Dalian era filho de uma das vizinhas de Leonora, e frequentemente habitava a casa. Ele passaria a noite lá, e pela manhã os acompanharia à instituição para escolher sua futura profissão no Império. Pantro disse que você é filho do Dante. É verdade, mas é claro que é. Por que eu mentiria? Retrucou. Eu gostaria que não falassem disso, por favor, disse Liam. Pantro e Dalian se entreolharam. Como não? Argumentou Dalian. Se meu pai fosse Dante eu contaria a todos que pudesse. Seu pai é um homem bom, Dalian. Disse Pantro. Eu sei que sim. Ele é o melhor pai do mundo. Mesmo assim, não é o Dante. Que seja, resmungou. Pantro parecia ter desistido de entender a lógica do amigo, e Liam, pela primeira vez em semanas, deixava escapulir um leve sorriso a alguém que não fosse sua irmã. Aquela era uma cena engraçada, mesmo que pouco. Quando percebeu, Dalian já estava sentando-se ao seu lado na cama. Dalian, esbravejou Pantro. Você nem pediu licença. Pedir licença para quê? Retrucou o garoto. Para se sentar ao meu lado. Na minha cama. Acrescentou Liam. Quando alguém precisa de um amigo, você não pede permissão para entrar na vida dele. Se for capaz de ser uma parte da felicidade dessa pessoa através da amizade, você simplesmente invade. Liam sentiu um soco no estômago. Aquilo deixou-o perplexo, e a Pantro também,
que os encarava de olhos esbugalhados. E como sabe que eu preciso de um amigo? Todos precisamos de amigos. Amigos são como irmãos. Às vezes até mais leais. Liam continuava perplexo com as palavras de Dalian. Eram da mesma idade, mas o garoto estava anos à frente em sabedoria. Então, vamos descer ou não? Pantro interrompeu. Só vou descer quando ele se levantar e nos acompanhar. Retrucou novamente. Liam sabia que havia perdido a discussão. Aquelas palavras fizeram sentido para ele. Não só isso, também o tocaram. Os três futuros amigos desceram as escadas coloridas até o andar de baixo onde estavam Leonora, Irek e Mila, que brincava no chão com alguns brinquedos. O que Liam pensara sobre a casa se confirmou. Durante a noite parecia um salão de festas. Leonora estava na bancada cortando cebolas, enquanto assava um pato num tipo de forno a lenha, que por incrível que pareça, não estava pintado, tinha sua cor marrom original. Talvez as tintas pudessem influenciar no gosto da comida. Mãe, a comida está com um cheiro ótimo. Tenho que concordar, Sra. Bratson. Somou Dalian. Liam sentou-se à bancada sem falar nada. Querido. Finalmente desceu. Achei que dormiria sem comer nada. Ninguém resiste à sua comida, mãe. Tirando essas coisas esquisitas que a senhora faz. É perfeita. Olha como fala com a sua mãe, Pantro. Disse Irek, sem sequer tirar os olhos do pergaminho que lia. Liam sentia um leve ódio pelo tio. Nunca se falaram, e o Rabujo aparece em casa logo no primeiro dia de sua mudança. Então, Liam, já sabe o que vai fazer? Perguntou Dalian. Isso é tão injusto, resmungou Pantro, enquanto provava um pouco do ensopado. O que é injusto? A sua data de nascimento. Dalian debochou. As crianças escolhiam suas profissões aos 10 anos em Stella. Aos 16. Se fosse de suas vontades, poderiam escolher outra coisa para seguir. Liam e Dalian já possuíam a idade inscritória, como os telanos diziam. Já Pantro só iria no ano que vem, pois tinha 9 anos apenas. Então, Liam insistiu. Eu ainda não sei. Mas acho que vou seguir carreira militar. Talvez ser comandante seja bom um dia. Irek, sem que ele notasse, o observou por cima do papel. Eu pretendo seguir carreira militar também. Somou Pantro. Arqueiro. Completou com entusiasmo, fazendo um sinal semelhante a uma flecha apontando para o teto. Dalian sorriu. E você? Liam finalmente começava a dialogar direito. Pretendo ser consultor. Minha família vive dizendo que levo jeito para isso. Liam concordou internamente. Tia, quem vai nos levar amanhã? Thomas virá buscar-os. Respondeu Leonora. Ah, não, pensou Liam. O homem estranho de novo, com aquela carruagem que só sacode, e aquela cara de largado. Ele deve ter expressado isso tudo em uma só careta, pois Leonora fez um comentário logo em seguida. Eu sei que ele não é das melhores aparências, mas tem um enorme coração. E além do mais, sempre me ajuda quando Irek não está em casa. Seu marido não fez uma cara boa. O jantar finalmente estava pronto, e todos os 6 se deliciaram com um ensopado acompanhado por um pato assado. Os garotos conversaram. Liam até riu um pouco. Jogaram alguns jogos e foram dormir. Ele não percebeu de cara, mas naquela noite, na casa dos Bratson, nascia uma forte amizade. Eles seriam como irmãos dali em diante.